muito carinho, o cara que vai finalizar com chave de ouro essa noite, William. Tem um monte de linha aqui, hein? Vai passar. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Primeiro, eu agradeço a oportunidade, principalmente pela presença de vocês, né? Eu vejo que a grande maioria chegou cedo, espero poder contribuir um pouquinho nessa noite. Depois de dois caras feras, quando o Antônio Carlos e o Fábio Torres falar depois é uma responsabilidade grande, né? Mas obrigado pela oportunidade, Fábio. Vamos ver se a gente pode contribuir um pouco com a minha história. Falar de outras coisas pra mim é muito tranquilo, mas contar a minha história mesmo é um pouco diferente. Até minha esposa estava brincando, tá nervoso, hein, filho? Putz, bastante, né? Mas vamos lá. Tá comendo, vai comendo mesmo, né? Já deu tanta palestra, falando de tantos temas, né? Mas agora nós vamos falar do tema no qual você é o maior especialista que existe na face da Terra, né? Sua própria história. É a primeira vez que eu conto a minha história, né? Na verdade, a segunda, porque a primeira vez foi pro Fábio e o Flávio. Os dois tiveram um pouco de paciência para ouvir um pouquinho mais a minha história. Além da minha esposa, eu acho que são poucas pessoas que eu tive o privilégio e a oportunidade de compartilhar. Mas, vamos lá, diga aí, Flávio. Bom, nós temos Você tem um roteiro, né? Temos um vídeo aqui, né, que inicia a sua apresentação, acho que fala um pouco mais para as pessoas entenderem, né, para situar quem é a grande figura que nós temos aqui. Assim de funcionar, tá? Então a galera aproveitando para se vingar de mim, me sacaneando porque eu não consegui fazer funcionar, mas tá valendo. Para intensificar e para enraizar tudo, De novo, tudo de novo. Esses 2 dias vieram para intensificar e para enraizar tudo que eu tenho de valor e tudo que eu acho que faz sentido na minha vida. Galera, busca uma energia maravilhosa, serve para a gente se conhecer, buscar novas energias, novas forças, para ver o que realmente na vida vale a pena para a gente. E esse treinamento me fez acreditar muito mais naquilo que até eu não acreditava em mim. Então foi perfeito e superou muito as minhas expectativas. Foi uma das melhores experiências da minha vida, com toda certeza. Eu vim de mente aberta, coração aberto, e eu acabo de passar um final de semana mais impressionante nos últimos anos, eu posso ter certeza e garantir. Tive resultados incríveis aqui, alguns pontos que eu achei que seria incapaz de alguém chegar ou conseguir tratar. Como eu cheguei cético aqui e participei de várias atividades, parece meio loucura para você que está vendo agora falar assim, mas só 3 dias depois pode fazer alguma mudança na sua vida? Eu acredito agora que sim. Um curso que me trouxe inspiração para a minha vida. Ele me ensinou que eu posso mudar crenças, eu posso mudar sentimentos, lidar do meu medo pelo amor e não pela dor. Eu estou adorando o curso, não esperava tanta emoção, esse curso tirar tanta coisa de mim. Ele me permitiu ter coragem e ser comprometido, ter respeito. Eu não imaginava que a gente pudesse fazer tanta mudança pelo amor. Estava muito acostumada a crescer pela dor e eu consegui fechar vários ciclos. Muito mais do que assumir compromisso, muito mais do que elaborar metas, muito mais do que organizar sua agenda, a gente aprende aqui a construir um hábito e mudar atitudes. Isso faz diferença tanto na vida pessoal quanto profissional. É um treinamento que mexe muito com as nossas emoções, incentiva muito a gente trabalhar o nosso lado emocional, fortalecer a nossa mente. Eu super recomendo para todo mundo, vem fazer porque vale muito a pena. Eu indico para todo mundo, é uma experiência incrível e você não vai se arrepender. Então eu aconselho, eu indico, a equipe inteira é incrível, são pessoas acolhedoras. Recomendo a todos que tenham vontade, simplesmente venham e entreguem, que vai valer super a pena. E aí? Você sempre adiantado, né? Conta um pouco pra gente, lá no começo, na infância, como é que tudo começou? Eu sou um cara de sorte, né? Meu pai e minha mãe teve necessidades por conta da economia, da condição financeira, eles mal falavam português. Eu sou descendente de chineses da ilha de Formosa, de Taiwan, e eu tive que começar a estudar cedo.
por conta do trabalho do meu pai e da minha mãe, inclusive nos finais de semana. Eles trabalhavam no comércio e eu entrei, na época, era o maternal jardim pré, né? Então você ir para a primeira série, você tinha que ter pelo menos 7 anos de idade. E como eu comecei a estudar muito cedo, quando a turma foi do pré para a primeira série, eu tive que repetir um pré, eu não tinha idade suficiente para ir. Eu tinha 6 anos, eu não tinha idade. Então a minha turma de amiguinhos, teoricamente, todos foram para a primeira série e eu não podia mudar. E eu discuti com a minha mãe que eu não ia mais para a escola, que eu não achava legal, porque meus amigos podiam mudar de sala e eu não. E para minha mãe foi um transtorno, porque ela teve que faltar no trabalho dela, se eu não me engano, quase 3 dias seguidos, e a professora, e inclusive a diretora, achou muito estranho, porque mesmo eu muitas vezes febril, eu ia para aula. Né? Minha mãe dava um medicamento, porque ela tinha que trabalhar, não tinha condições de deixar com ninguém, eu tinha que ir para a escola, e a professora e a diretora resolveu em casa procurar saber o que de fato aconteceu. E a diretora, sensibilizada, tal, enfim, viu a dificuldade dos meus pais com o idioma do português, a diretora fez uma proposta e me encaminhou para o MEC para que eu fizesse uma prova para ver que eu tinha condições intelectuais para ir para a primeira série. Então eu tive que fazer uma prova e depois tinha que, na época, tinha que sair no diário oficial para que eu pudesse ir para a primeira série. Então eu fiquei um período e essa diretora, muito gentil, me ajudou para que eu tivesse essa possibilidade. Então desde então eu comecei muito cedo os meus estudos. Eu comecei, né, e eu nunca repeti pela cobrança dos meus pais. Então eu entrei na faculdade com 16, com 20 anos eu estava formado. Imagina, oriental, normalmente esconde um pouco a idade. Eu com cara de garoto, com cabelo raspado, piolho, né? Ninguém falava que era universitário. Mas foi uma fase muito importante, que eu sempre estudei com pessoas no mínimo um ano mais velhos do que eu de idade, né? Então foi uma fase extremamente importante. E eu comecei também a trabalhar cedo, né? Então a minha história tudo começou muito adiantado. Então eu estou contando essa parte porque com 13 para 14 anos, o Banco do Brasil, alguém daqui é funcionário do Banco do Brasil? Não sei Ou se conhece? Tem quem já foi aqui. Alguém já foi funcionário do BB? Já? Seu Rodrigo, O Banco do Brasil ele tinha um programa que era Menor Auxiliar de Serviços Gerais. Português claro, assim, resumidamente, pó interno, ok? E eles tinham esse programa para jovens de 13 a 14 anos, 13 anos e 8 meses a 14 anos e 2 meses. E eu não fui convocado porque eu estava na primeira colegial, a turma era da 8ª série. Só que eu tinha vários amigos, eu era uma pessoa que me relacionava fácil, e o ônibus que eu pegava para voltar para minha casa era o ônibus que essa turma ia ter que pegar, porque a agência do banco era do lado da minha casa. Então, vários jovens foram encaminhados. E eu estava conversando com 2 amigos da 8ª série que estavam com a carta. E eu fui com eles até a porta da agência. Na recepção do banco, onde era a parte da espera, eu resolvi aguardar alguns minutos. Nesse momento, o gerente que estava fazendo o recrutamento, que ia fazer a avaliação e a provinha para os jovens, ele começou a pegar as cartas e perguntou: quantos anos você tem? E eu falei a minha idade. Ele falou: você não está com a carta, né? Eu falei: não, eu nem vou participar. Ele falou: não, se você quiser faz a prova. Resumindo a conversa, né? E como eu estava no primeiro ano, a prova em si de matemática eu fui muito rápido nas respostas, até por conta da prática e uma matéria que eu dominava. E eu acabei pegando, tinham 4 vagas, eu fui selecionado e esses 2 amigos que me acompanharam não foram selecionados. Aí foi aquela briga no colégio para eu conseguir a carta, a nomeação, para que eu pudesse trabalhar e também abrir em casa, porque meu pai não queria que eu trabalhasse com 14 anos, 13 anos para 14 anos ele não queria que eu trabalhasse, porque ele já pagava com sacrifício a minha escola, e ele falou: não, meu filho vai estudar e tal. E eu tive que negociar, foi a primeira experiência que eu fui negociar com a minha avó. Porque nós orientais, a gente tem uma questão de respeito à hierarquia. Lá em casa, por exemplo, quem janta primeiro ou almoça primeiro é minha avó. A gente tem uma cultura aqui, eu sou brasileiro, tá? Mas a descendência minha oriental traz na raiz, e eu acho uma referência muito saudável, que é esse respeito aos mais velhos, né? Normalmente é o jovem que come primeiro, a criança, né? Lá em casa é a avó que come primeiro, ela é servida primeiro. Eu não tenho avô vivo, é só minha avó. E eu tive que pedir permissão para minha avó, e minha avó que foi lá falar para o meu pai, e ela é sogra, para o meu pai deixar
para que eu tivesse a oportunidade de trabalhar. Então foi o primeiro desafio, uma primeira negociação. Com 13 anos e 8 meses eu entrei no Banco do Brasil. Então eu tive que negociar porque eu tive que mudar de escola. O colégio onde eu estudava, o primeiro colegial era o dia inteiro e eu precisava trabalhar 4 horas. E uma das regras do banco, eu tinha que apresentar o meu boletim e manter uma nota, uma média mínima de 7 para eu poder continuar no banco. Mas foi uma escola, foi uma oportunidade, foi onde eu comecei a ter os meus primeiros passos no mercado de trabalho. E eu aprendi muita coisa no banco. A parte de seguros que você depois enveredou, você também começou no banco? Então, o que aconteceu no banco? Eu era um pouco enxerido, né? Minha função era trabalhar com correspondência, levar correspondência, envelopar e arrumar uma coisa que chamava académico, uma coisa super sem graça, que é a ordem das fichas de cadastro do cliente, que era, na época não tinha computadores como é hoje. E eu fui lá e comecei a aprender a mexer com Telex. Eu não sei se alguém é dessa época do Telex. E eu aprendi a trabalhar com Telex. E logo em seguida me deram a oportunidade, eu também aprendi a fazer a compensação interna do banco. Como eu era rápido nos números, eu trabalhei. Então eu acabei trabalhando em várias áreas, porque era uma agência pequena, agência Liberdade, eu tive a oportunidade de aprender vários setores. Então foi uma primeira oportunidade que eu tive. E lá eu também aprendi muito sobre valores, né? E foi uma escola muito importante na minha formação. Então, a minha dica, se você tem filhos jovens, eu sei que hoje a lei diz, né, que a gente tem que colocar os jovens para estudar, mas pode ter certeza que os filhos vão começar a trabalhar cedo. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu acho que a melhor oportunidade que o pai pode dar, além da educação, é a possibilidade de se desenvolver em alguma atividade, remunerada ou não. E aí, depois, você ficou por quanto tempo no banco? Eu fiquei até completar, que era 17 anos e 10 meses, porque aí o jovem, no caso o rapaz, tem que ir para o exército, né, se alistar. Então, aquele período, o banco tem esse contrato, né, até 17 anos e 10 meses. E aí depois, para onde? Então, e aí eu fui convidado por um cliente, que era um cliente assíduo do banco, ele gostava da maneira que eu me relacionava, e eu fui convidado a trabalhar com seguros, né, numa corretora, numa plataforma, venda de seguros, e eu me encantei com o projeto. E era uma companhia chamada Cruzeiro do Sul. Alguém daqui já ouviu falar dessa companhia? Ela inclusive quebrou em 94, quando o Collor assumiu. A Zélia Cardoso de Mello, que era a ministra da Fazenda, ela fez a intervenção dessa seguradora, né? Eu estava num momento muito especial, porque eu ganhava grana, dinheiro, vendia muito seguro, porque era um produto seguro sem franquia. E foi um momento muito especial da minha vida, e eu digo importante porque a empresa quebrou. E nesse momento que a empresa quebrou, eu tive o apoio da minha família. Meus pais estiveram juntos nesse processo, meu pai, não só meus pais, a minha avó também, meus tios, porque como era a empresa dos meus pais, era uma empresa familiar, eles honraram os compromissos que teoricamente, né, não era uma responsabilidade civil direta. Eu era um vendedor dessa companhia, era através de uma plataforma e uma corretora. Só que a seguradora teve intervenção e meu pai, pelo relacionamento que eu tinha com muitos amigos que compraram seguro, que era amigo do meu pai, amigo do meu tio, amigo de comércio, né? Meus pais acabaram fazendo uma coisa chamada endosso, né? De prorata numa outra seguradora. Então, por exemplo, o Fábio tinha um seguro ainda de 8 meses de vigência, meu pai foi lá e custou esses 8 meses numa outra seguradora. Quer dizer, você pagou uma dívida que não era sua. Teoricamente, a responsabilidade civil direta não era nossa, mas tinha uma responsabilidade moral, né? Então, foi um aprendizado que eu tive aí, foi um ganho que eu tive com os meus pais. Até hoje eu não consegui ainda liquidar e saldar isso, porque eu vou te falar, foi um valor bem significativo. Pra vocês terem uma ideia, na época ele pagou inclusive 2 perdas totais de carros, né? Teve 2 PT que eles honraram o compromisso. Mas foi uma fase muito importante na minha vida também. Ele coloca a tela aqui de provação, mas de muito aprendizado. Eu imagino que, apesar de vocês terem tido uma honra inusual, né, e até impulsionados pelos valores orientais, eu imagino que isso também catapultou a reputação de vocês, a sua especialmente, a um outro nível, né? Trouxe um olhar diferente, porque o cliente que já era nosso cliente, ele acabou referenciando, indicando, que não era uma coisa muito comum as pessoas assumirem uma responsabilidade como aquela.
mas tinha uma questão moral muito forte para nós orientais, isso era muito forte, a questão do sobrenome, de você manter a palavra, né, o respeito, a confiança que foi gerada, porque é um contrato de papel. Você faz o seguro, é um contrato de papel, você só sabe na hora do sinistro se aquilo realmente vai cantar. E depois dessa você trabalhou em alguma outra? Aí eu fui convidado para trabalhar numa corretora de seguros que eu consegui manter a carteira de clientes. Alguns saíram, mesmo pagando, eu também tive perda de cliente. Mesmo meu pai fazendo endosso de substituição, teve cliente que na renovação não quis manter, mas foi uma experiência muito importante. Nesse processo eu acabei conhecendo um outro amigo que me convidou para montar uma corretora porque ele tinha SUSEP, que é habilitação para operar no mercado. E eu, jovem, falei, vamos junto. Não tive dúvidas e eu tive uma nova queda. Foi a segundo revés, e eu tinha menos de 20 e poucos anos, 23 anos, eu tive o segundo revés. Mas a minha vontade de ter um negócio era tão grande, desculpa, eu vou... Fica à vontade, você está em casa. Por causa da luz também, fica bem no rosto, desculpa. E foi uma experiência importante, né? Foi um aprendizado que eu tive nessa sociedade. Vou contar essa parte que eu multiplicava e digo, galera, não, meu sócio me sacaneou, meu sócio fez isso, aquilo. Só que ao longo da minha jornada, eu fui entender que, na verdade, a responsabilidade era muito mais minha do que do meu sócio. Porque ninguém escolhe você para ser sócio, parceiro, ou casa com você para te sacanear. Faz sentido a vocês? Ninguém escolhe você como um parceiro, uma parceira e falar, vou fritar, eu vou sacanear essa pessoa. Ao longo da jornada foram acontecendo situações para que eu pudesse entender. E eu tive que aprender com isso. Mas no início foi difícil, porque eu me senti traído, eu transferi a culpa para o outro, eu julgava o outro, né? Mas foi uma jornada onde eu pude aprender também com esse revés. Você tinha alguma vontade assim, mais específica? Eu tive vontade de matar o meu sócio. Pra você ter uma ideia, eu fiz juras, né, que eu ia acabar com a vida dele, que eu desejei mal. Porque era uma coisa que assim, eu estava numa crescente, recuperando de um processo, né, onde meus pais, meus tios, minha família me ajudaram e eu estava ali numa situação de novo com dificuldade. Muito pelo contrário, meu prejuízo era um pouco maior, porque aí naquele momento não tinha mais os meus pais, meus tios e minha avó para segurar a onda na parte financeira. E eu tive que correr atrás para poder honrar os meus compromissos. Pra vocês entenderem, só para você entender o que aconteceu, ele comprou no centro da cidade uma máquina que fazia exatamente a autenticação de banco. Então ele pagava as guias com essa autenticação. E eu, como sócio, eu só fui me dar conta quando veio a notificação. Isso, há 15, 20 anos atrás, não era uma coisa comum. Até a Receita te notificar para você ir para a dívida ativa, ia anos, não tinha um sistema como hoje, você não paga duplicata lá o seu dado, e alguns meses você já recebe a notificação. Há 20 e poucos anos atrás, quase 30 anos atrás, não era uma coisa rápida. Então, quando recebemos a notificação, que eu me dei conta, que aí a gente foi conferir as guias, e aí que eu fui descobrir a sacanagem. Entendeu? Cara, bem legal, né? Certo. E aí eu tive a oportunidade, aí eu fui de fato estudar, tomei vergonha na cara, fui tirar minha habilitação, porque eu descarregava a produção numa corretora, pagava pedágio para um outro profissional, e aí de fato eu tive, né, um empurrãozinho para estudar. Eu tomei vergonha na cara, eu tive que me dedicar, fui lá, tirei a minha habilitação, tomei pau na primeira, que eu não sou tão estudioso como parece. Mas é difícil, né? Aí eu tirei a minha habilitação e eu montei a Mainland Seguros. Quem está do meu lado, um pouco mais jovem aí na foto, magrinho, né? É a Paula, que foi a pessoa que acreditou. Ela conhece a minha história desde a época da Cruzeiro do Sul, porque ela também era uma agente comercial e também teve dificuldade na época da quebra da Cruzeiro do Sul, né? A intervenção da Cruzeiro do Sul. Né? E aí era um time que, quando a Mainland começou a crescer, a gente começou a contratar outros profissionais, mas o meu time sempre foi um elenco muito jovem, foi um time sempre muito jovem. Legal. E aí, como é que você enveredou aí pro caminho dos treinamentos? Aí eu fui convidado por um grande amigo, que é o André, hoje faz parte, inclusive, da nossa estrutura, trabalha diretamente comigo. O André, numa festa de casamento, ele comentou que ele tinha feito um treinamento, tinha sido um final de semana incrível e que eu deveria participar desse treinamento. E eu estava num momento muito difícil, sabe? Ainda com mágoa, ressentimento, com bronca do meu ex-sócio.
E ele falou, cara, para de ver esses vídeos que você tanto assiste, palestra, vai para um treinamento de imersão que eu acho que vai te trazer um impacto muito forte, vai ser legal. Eu fui com muita resistência, mas eu fui. E foi incrível, porque eu saí de lá convicto que eu ia trabalhar com esse cara. Eu saí decidido, eu saí tão eufórico e mexido que eu falei, cara, eu preciso ajudar de alguma forma, porque me fez bem. Pra vocês terem uma ideia, começa numa sexta, no domingo à noite eu saí decidido, eu falei, eu vou trabalhar com esse cara. E o destino é muito forte, né? A força do pensamento, a lei da atração. Eu fiz o treinamento em agosto e eu comecei a participar, frequentemente eu ia lá nos treinamentos. Todos os meses, a cada 15, 20 dias tinha uma turma, eu estava presente. Em dezembro, ele teve a separação da sociedade. O Arito e o Laíra eram sócios, tinha uma empresa chamada Logec, e eles decidiram sair. Nesse momento, eles fizeram uma festa de confraternização e eles foram comemorar no restaurante e eu vou no banheiro desse restaurante Você não estava? Não, eu estava na inauguração do restaurante que era do lado deste, né? O restaurante que ia inaugurar chamava Pai Aoyama e esse restaurante chama Aoyama, existe até hoje esse restaurante japonês, tem uma rede desse restaurante e é um amigo meu. E eu fui lá prestigiar a inauguração do bar Aoyama, estava lotado e eu resolvi ir no banheiro do Aoyama e encontrei o Arita dentro do banheiro, lavando as mãos. Eu falei, cara, que coincidência. E eu compartilhei com ele, eu falei, cara, eu quero trabalhar muito com você. Ele falou, então nós vamos marcar um café. E depois de quase 20 dias, em janeiro ele marcou um café e desde então eu comecei a participar mais ativamente do trabalho dele. Como é que foi quando você se viu lá dentro? Na verdade, eu descobri uma paixão de poder ajudar as pessoas num processo, né, que é uma vivência, uma experiência onde, na verdade, te dá diversos estímulos. É um processo que eu descobri o meu propósito e lá, né, eu já tinha uma veia de um trabalho social e ali eu consegui dar ênfase nesse trabalho que ganhou força, que é o Projeto Abraço. Legal. E aí lá você conheceu a história de uma menina, né? Então, aí o que aconteceu? O Projeto Abraço, antes do Projeto Abraço, se chamava Amazing Project, é um grupo informal. Antes de eu ter feito a Arita, nós organizávamos festa e nós tínhamos como lenda, como premissa, faça da diversão uma boa ação. Nosso forte era organizar festa, a gente adorava fazer festa. Com o dinheiro da festa a gente ajudava alguém, ajudava instituições com obras. E aí o projeto ganhou força. O dinheiro começou a entrar e a gente percebeu que não dava para trabalhar de uma forma amadora, porque o dinheiro ia para minha casa numa mochila, ia na casa do outro parceiro na mochila dele, e aí a gente começou a se dar conta, e se rouba esse dinheiro? De quem é a responsabilidade? Né? É uma responsabilidade grande. Né? E na época tinha CPMF, não dava para movimentar na tua conta da pessoa física, enfim. Aí nós decidimos fundar o Projeto Abraço. Eu já estava trabalhando no Arita, né? Mas a história começou um pouco antes do Arita. E aí nós recebemos vários pedidos. Eu, na época, fui nomeado presidente pelo grupo, né? E uma das ações que teve muito impacto, que além das instituições, nós acolhíamos famílias, né? E eu recebi um pedido de uma mãe que é educadora, professora. Tem algum professor aqui? Algum educador? Vocês sabem que professor nesse país, infelizmente, ganha pouco. E aí eu vou fazer referência, né, à Ásia, principalmente a China, o Japão, a Coreia, que lá o imperador, ele só referencia quem é professor. Ele se curva para o educador do professor. Eu falo isso porque eu já tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de uns meses lá e eu conto um pouco depois dessa história para vocês. Eu aprendi muito com essa questão da educação. Voltando então eu recebi um pedido de uma mãe professora educadora, o pai professor também, e teve uma bebê, e essa menina nasceu e no nascimento ela teve uma paralisia cerebral. Por conta disso, ela perdeu os movimentos, né? E ela se tornou uma menina cadeirante. E a mãe, por conta das necessidades da filha, ela acabou abandonando a profissão e ela tinha tempo em casa, ao mesmo tempo de cuidar da menina, de pesquisar. E ela descobriu um tratamento experimental com célula-tronco na China. Ela descobriu, fez um pedido e ela conseguiu que o governo chinês patrocinasse esse tratamento experimental com célula-tronco lá na China. E aí veio o pedido para o Projeto Abraço. Eu recebi esse pedido e nós, na época, tínhamos um comitê onde nós tínhamos 4 diretores e eu como presidente, cada um tinha direito a um voto, e meu voto era de Minerva,
para as doações que nós íamos promover nas próximas festas. Resumindo a conversa, a gente tinha que decidir, eu tinha vários pedidos, né? E eu não tive contato direto. A premissa do Projeto Abraço é que a diretoria não tem contato direto com a instituição, tá? Então a gente tem um comitê de avaliadores, que é responsável, que nós chamamos de área de triagem, porque a gente cria vínculo emocional. Faz sentido isso para vocês? Se eu visito a tua instituição, eu crio uma relação, né? Se ele visita outra instituição, ele já cria uma relação, né? De querer ajudar. E quando veio esse pedido, nós não conhecíamos direito a história. E nós decidimos que 2 diretores, na verdade, na votação, apoiavam a iniciativa de doar o recurso para essa ação e 2 não. Que era o quê? Levar toda a família para a China, custear esse tratamento que a China ia patrocinar, mas a gente tinha que dar continuidade a esse processo, porque não era só o tratamento, teria que fazer várias sessões de fisioterapia e pagar a ida e a volta dessa família, o período que eles iam permanecer na China, que ia dar em torno de 90 dias, por conta desse primeiro procedimento, até o momento que ela pudesse voltar, com o risco dessa menina não acontecer nada, que era um tratamento experimental. E eu voltei para casa com esse trabalho. O Antônio Carlos, inclusive, é diretor do Projeto Abraço, ele acompanhou esse processo. E foi muito interessante que eu voltei e a Verônica, inclusive, falou: deixa o teu coração, faz a tua oração e você vai saber o que você vai fazer. E eu voltei sem decidir, ficou no ar se a gente ia apoiar ou não essa menina. E no dia seguinte, tomando meu banho, eu falei: vamos apoiar, seja o que Deus quiser. Tá o vídeo aí da menina, da Gabi, e ela volta andando. Quando nasceu, né? Um pouquinho após ela nascer. E em 2008 eu conheci um pai que ia levar a filha para a China. Então em 2010 eu iniciei uma campanha para tentar levar a Gabriele também para a China para fazer o tratamento com célula tronco. E o Projeto Abraço então realmente abraçou a Gabriele. Eu nunca tinha visto nada parecido com essa disposição, disponibilidade de todos que trabalham lá, e ajudaram muito a gente, né? Conseguimos ir para a China fazer tratamento com célula tronco. Então foi um trabalho muito bom, foi um trabalho que trouxe muitos frutos para a Gabriele, ela teve uma boa evolução. Em todos os aspectos ela desenvolveu. É algo lento, é algo que vai demandar vários anos, mas ela está conseguindo bastante evolução. Quando eu falo em amor, eu penso no Projeto Abraço. Eu nunca vi tanta gente chorar só de aparecer a Gabriele lá andando, como eu vi ano passado, fiquei muito emocionada. E eu não tenho palavras para descrever. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês. E aí começa esse lado social, né? Quando a gente fala de ajudar eu falo assim que eu sou um cara privilegiado, porque além da Gabi, a gente já conseguiu, eu digo, nós do Projeto Abraço, né, porque ninguém faz nada sozinho, eu sou um cara privilegiado porque hoje a gente tem no grupo mais de 1.500 voluntários jovens participando. Eu falo jovens de espírito, e são por projetos, ninguém é obrigado a pagar nada, só participa dos eventos quem quer. Qual que é a tua contribuição? Você compra o ingresso, porque nós temos como premissa, se o voluntário quer participar, ele vai ajudar. Então eu, como na época, como presidente, né, eu compro também o meu ingresso. Não é porque eu sou presidente do grupo ou sou diretor, hoje eu não sou mais o presidente, eu sou presidente emérito, tenho uma nova direção, uma nova diretoria, mas todos compram ingresso, somos os primeiros a comprar o ingresso, justamente para eliminar aquele cara que só quer sair na fotografia. E a gente conseguiu aglutinar pessoas incríveis, pessoas que têm, na verdade, contribuindo de qualquer forma. Eu tenho profissional liberal, eu tenho empresário dentro do grupo. O Antônio Carlos, mesmo na época como presidente da Souza Cruz, de grandes empresas, ia lá carregar mesa, caixa, limpar, varrer, com qualquer outro profissional, né? E a gente tem autônomo, nós temos pessoas disponíveis no mercado que os profissionais acabam ajudando para recolocar esse jovem ou o adulto no mercado de trabalho. Então é uma troca muito sadia. E eu digo isso porque foi ali que começou o meu start com o meu propósito, né? Logo na sequência veio o Arito,
O Arita contribuiu para que eu pudesse me desenvolver, né? Para que eu pudesse realmente ter mais essa conexão com as pessoas. Foi uma oportunidade incrível, que eu sou extremamente grato, não só pelo Arita, Haru e toda a equipe, né? E foi uma fase de muito carinho, acolhimento. Eu trabalhei lá quase 15 anos, então eu aprendi muita coisa com esses caras, né? Então eu referencio, é um processo bem diferente do que eu escolhi hoje trabalhar, e aí eu conto um pouco a minha história.